Quantas vezes a gente já ouviu a famosa frase primeiro o trabalho, depois a diversão? Como se não pudesse existir diversão, felicidade, alegria no trabalho. Trabalho muitas vezes é sinônimo de tortura, né? E por quê? Porque por muito tempo foi assim, uma tortura. Mas aí quando ocorre uma nova era, uma troca de idade, muitas coisas deixam de ser do jeito que eram. Sim, lá vem aquele papo de ser feliz no trabalho, qualidade de vida. Vamos ser honestos, isso não é pra todo mundo, né? Ó, tem que separar tortura de roer osso, porque todo trabalho vai ter momento de roer osso. O que a gente não pode aceitar mais é o trabalho como um sofrimento constante e eterno. A pessoa tá lá há 15 anos estou infeliz, mas eu vou até o final agora que eu comecei. Não, papai. Ser feliz no trabalho, crescer, evoluir, isso não pode ser um luxo de algumas poucas pessoas. Isso não pode ser um luxo, porque isso é uma necessidade da humanidade na idade complexa. Para que o sistema não trave, não dê um tilt, a gente precisa de mais seres humanos ocupando seus papéis adequados dentro do sistema complexo. Você aí tem uma grande potência e a gente precisa transformar isso em realidade. Colocar você na posição certa para a sua vida fazer mais sentido e colaborar com o sistema. Não dá pra gente aceitar um monte de Lionel Messi como goleiro, Michael Jordan jogando beisebol. O que eu chamei de idade complexa, o Eckhart Tolle chama de novo despertar da humanidade. Acorda, papai! Que bagulho tá louco. Susto, papai. Mas beleza, e se eu despertar, mas o povo trabalha comigo e continuar dormindo? E aí? Eu dou palestra em empresa, converso com as pessoas e eu vejo que as empresas, elas estão despertando para o ser humano. Tanto que o RH agora virou um negócio mega estratégico, o RH, né? É tipo que a qualidade foi nos anos 90 e o que a TI foi no começo do século. As pessoas estão indo para um caminho de focar muito nas pessoas, porque uma empresa é uma organização de pessoas. E se as pessoas não estiverem nos papéis adequados, vira uma desorganização de pessoas, vai dar tilt e na verdade já está dando. All creatures, particularly humans, will do almost anything to avoid fear. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A creatively lived life is any life where consistently you choose the path of curiosity over the path of fear. Now, in modern society, we honor people who are creative. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam. What is the future of the human race? Cinco habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para o futuro. Essa teoria das 5 habilidades é baseada em vários inputs de vários universos que eu fui combinando, empacotando e cheguei nesse framework das 5 habilidades que eu acredito que vai fazer a maior diferença no mercado de trabalho atual e no futuro. Então quer dizer que essa é a teoria definitiva, verdadeira do universo e você é o bonitão sabichão fora das galáxias, é isso? Não existe verdade absoluta quando se fala de futuro. Essa é a minha visão baseada na combinação das minhas experiências e conhecimentos. Vamos lá, 5 habilidades. Se você trabalha feito robô, você pode ser substituído por ele. Se você trabalha feito um humano, você não pode ser substituído por uma máquina. O grande diferencial do humano é ser humano. O grande diferencial do humano é ser humano. Então, a primeira habilidade tem a ver com se conhecer como ser humano. É o que o Howard Gardner, na teoria das múltiplas inteligências, chamou de inteligência intrapessoal. Capacidade de você se conectar com você mesmo. É autoconhecimento, é gestão das emoções, dos sentimentos, é autocontrole, é controlar seus medos, controlar seus vícios, gerir seus hábitos, é a capacidade de dominar tudo que lhe causa estresse. Inteligência intrapessoal é um dos maiores gargalos de conhecimento que a humanidade está precisando. A segunda habilidade tem a ver com se relacionar com outros seres humanos, que o Gardner chamou de inteligência interpessoal. Aí envolve entender os desejos dos outros, as intenções, os valores, os pensamentos, as emoções, se conectar com as outras pessoas, empatia. É
basicamente se relacionar bem com as pessoas, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Tem muito a ver com liderança. Um líder tem que ter uma alta inteligência interpessoal. É interessante porque a inteligência intrapessoal e interpessoal, elas são decisivas para o futuro da humanidade. E elas são muito pouco estudadas, muito menos do que deveria. E eu tenho uma teoria do porquê isso acontece. A minha teoria é que a inteligência intrapessoal e interpessoal não estão sendo valorizadas por causa do preconceito com o livro de autoajuda. Autoajuda sofreu tanto bullying, tanto preconceito, que teve que mudar de nome. Aí botaram desenvolvimento pessoal. E mesmo assim, com esse nome, desenvolvimento pessoal, tem gente que olha e pensa, negócio de autoajuda. Pô, bicho, o negócio é para você se desenvolver como pessoa. Como é que pode ser ruim isso? Você vai na prateleira de autoajuda da livraria, tem muita coisa ruim ali, mas tem muito mais coisa boa. Só que essas coisas ruins, elas contaminaram e geraram preconceito em relação à autoajuda. Aí qualquer coisa que envolve autoconhecimento, sentimentos, emoções, propósito, autocontrole, não, é papo da autoajuda. Pô, aí é foda, né? Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal. Eu quero agora avançar 30 anos depois da teoria das múltiplas inteligências de Gardner e ir para um paper de Oxford de 2013 que fala sobre o quão suscetível alguns empregos estão para automação, para serem substituídos pela máquina. Nesse paper, os caras pegaram as 702 profissões oficiais da Previdência Social Americana e criaram um algoritmo para calcular a probabilidade dessas 700 profissões serem automatizadas nos próximos 20 anos. Conclusão dos caras: 47% das profissões tem uma chance de 70% de ser automatizado em 20 anos. Entendeu a parada? Metade das profissões com alta chance de ser automatizado nos próximos 20 anos. Lá no paper, eles chegaram a fazer até um ranking de 1 a 702, de acordo com a probabilidade. Para você ter uma ideia, a profissão com mais chance de ser automatizada, sabe qual é? É a profissão de telemarketing. Claro que é aquele telemarketing que só segue o script, o telemarketing que envolver interpessoal, entender o outro, empatia, negociação, persuasão, esse segue bem. Mas vamos lá, o que importa nesse paper são os critérios que esses caras utilizaram para alimentar o algoritmo e chegar no ranking. E um dos principais critérios que eles utilizaram foi o que eles chamaram de inteligência criativa. Inteligência criativa tem nada a ver com ser artista. É a inteligência criativa com o foco de dar soluções para problemas, soluções fora do padrão. Inteligência criativa é a capacidade de não apenas seguir as fórmulas, as soluções já definidas, de não apenas seguir as melhores práticas, porque essas práticas são do passado, já estão cansadas. Criatividade é a habilidade de você criar coisas novas, chegar em coisas novas. E se o mundo está mudando tanto, precisamos de soluções novas para resolver novos problemas. Então a inteligência criativa, sem dúvida, está entre as principais habilidades do futuro. E a quarta habilidade, qual é? A quarta habilidade surgiu na minha experiência na Singularity, está muito relacionado com tecnologia e com aquelas forças, automação e conectividade. Porque é o seguinte, o crescimento exponencial da tecnologia da informação transformou a tecnologia quase que numa nova espécie que habita o nosso planeta, né? Inteligência artificial, é o Homo artificialis. Então, se existe a inteligência interpessoal para a gente se relacionar com os outros Homo sapiens, precisamos também desenvolver a inteligência interartificial para nos relacionarmos com o Homo artificialis. Então tem que aprender a programar, negócio de robótica, né? Curso de programação e de robótica são alguns dos caminhos para desenvolver inteligência interartificial, mas a real é que tudo começa nas coisas bem mais simples. Como você se relaciona com a tecnologia WhatsApp? É ele que manda em você ou você que manda nele? Você tem uma relação saudável com essa tecnologia? Pensa nisso. Muitas pessoas têm a sua atenção sequestrada pela notificação do WhatsApp. É ela que manda neles.
As tecnologias como um todo, a gente precisa entender as potencialidades de cada uma para poder considerar o uso dessas potencialidades em cada projeto que você for fazer, buscando os experts em cada coisa. Você não precisa saber de tudo, mas precisa saber as potencialidades das tecnologias. Portanto, a quarta habilidade do futuro é o que eu chamei de inteligência interartificial. E a quinta habilidade? Eu gosto de me definir como aprendedor. Crianças nascem com uma incrível capacidade de aprender, mas aí durante o nosso processo educacional, a gente vai perdendo essa grande capacidade de aprender. A gente nasce extremamente autodidata e vai perdendo com o tempo. Basicamente, a gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança? Tem uma filha pequena, Maria Exploradora. Ela é autodidata, ela tá tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. Essa frase, escolas matam a aprendizagem, é meio forte, meio generalista, mas é porque eu acredito que na minha geração, quase ninguém se safou. De fato, a experiência que a gente teve, da grande maioria da minha geração, foram mais de 10 anos aprendendo na base da coerção, do medo, sem prazer, e aí não funciona. E aí a gente virou um adulto pouco aprendedor, pouco autodidata, e eu acredito que no mundo louco que a gente está vivendo, com essas mudanças loucas, a gente precisa ser grande aprendedor. A gente precisa aprender a aprender, e não basta aprender a aprender. Precisamos aprender a educar os nossos filhos e as crianças em geral, para que elas não tenham o mesmo problema. Já pensasse o tamanho do desafio que é educar seres humanos para um futuro que a gente não sabe o que é? A minha filha de 3 anos vai ter a minha idade, 35, em 2050. O que é que eu faço para preparar um ser humano para um mundo desse? Enfim, a quinta habilidade do futuro é o que eu chamei de inteligência aprendedora-educadora. Aprender e educar tem que estar sempre juntos. Sempre aprendendo, mas também sempre educando, porque a gente sempre está impactando as pessoas ao nosso redor, passando alguma mensagem, educando. Aprender não é uma coisa que acaba quando a gente acaba o mestrado ou a pós-graduação. A gente vai ter que continuar aprendendo e educando para sempre. O quanto a gente sabe, hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo, porque saber é uma condição estática. E o mundo é muito louco, papai. A gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Olá, eu sou a Vanessa Bellini, gerente de empregabilidade da Croton e responsável pelo Canal Conecta, nosso portal de vagas exclusivo para você, aluno. Vamos falar um pouco sobre processos seletivos? O processo de recrutamento e seleção é a primeira oportunidade que a empresa tem de conhecer os seus futuros funcionários. A criação de uma imagem positiva sua para a empresa é o primeiro passo. Antes da entrevista, o que vem? A divulgação da vaga, a candidatura e, sim, a visualização do seu currículo. Lembre-se, um currículo é a sua propaganda, a sua vitrine profissional de RH para esse recrutador. Não vale, em hipótese alguma, uma propaganda enganosa, combinado? É a partir daí do seu currículo, atrativo ou não, que as empresas vão te convidar para as entrevistas. É importante dizer as suas experiências, suas habilidades, formação, cursos extras, idiomas. Todas essas informações são importantes para contar para o profissional de RH quem é você. Se for um primeiro emprego ou um estágio, vale colocar suas competências técnicas. Uma vez que ainda não tem experiência, suas habilidades e competências adquiridas ao longo dos seus estudos dizem muito sobre você. No Canal Conecta,
A cada semestre, você pode incluir no seu currículo, dentro do portal, as suas disciplinas já concluídas, como competências técnicas adquiridas. Ou seja, mesmo que você não tenha experiência naquela área, você tem a competência técnica conquistada por você durante os seus estudos. Se você está apto a colocar isso em prática no mercado de trabalho, tem que colocar no seu currículo. Vamos entender quais são os tipos de processos seletivos? Entrevista individual. Quem chega a esta etapa do processo provavelmente já tenha deixado para trás muitos de seus concorrentes. Aqui, um bom recrutador faz de tudo para deixar o entrevistado à vontade. Depois de algumas perguntas para entender você e suas experiências e o seu aspecto cultural, se for bem avaliado, você será encaminhado para a entrevista com o gestor da área. Normalmente, são aprovados para esta fase de 2 a 5 profissionais. Existem 7 tipos de entrevista de emprego. Vamos conhecer? Primeiro, entrevista de emprego técnica. É aquela que avalia os conhecimentos técnicos e bem específicos. Quer saber o quanto o candidato entende de fato daquela competência técnica. Às vezes acontece já na prática. Segundo, entrevista comportamental ou por competências. Esse é um dos tipos mais comuns de processos seletivos atuais. O objetivo é avaliar a personalidade e as habilidades comportamentais do candidato, para verificar se há afinidade com a posição e com a cultura da empresa. Quem conduz a conversa normalmente é alguém de RH ou gestor imediato do profissional que será contratado. O entrevistador pergunta basicamente sobre as experiências do profissional e a forma com que ele agiu em determinadas situações. Por exemplo, busca situações em que o profissional tem exercido um papel de relevância de liderança para avaliar a competência do seu perfil. 3. Entrevista com estudo de caso. Para avaliar a capacidade analítica e de resolução de problemas do candidato. O entrevistador solicita que ele faça uma análise de um caso de mercado que contém um problema característico daquele negócio. E, claro, apresente uma solução. 4. Entrevista simulada. É uma etapa intermediária para avaliar a desenvoltura dos candidatos, com foco na entrevista de fato, que deve ocorrer em sequência. A ideia é que o recrutador observe a capacidade do profissional de contar sua própria história e de gerar uma impressão positiva. Ao final, o candidato já recebe um feedback da sua performance. 5º, entrevista coletiva. É a entrevista de emprego que avalia vários candidatos de uma só vez. Elas ocorrem principalmente quando o conhecimento técnico e as habilidades dos profissionais são muito semelhantes. Quando todos são entrevistados ao mesmo tempo, fica mais fácil saber quem se sobressai. Esse tipo de entrevista é bastante comum em processos seletivos de profissionais em início de carreira. 6º, entrevista painel. Ela é feita para avaliar um candidato sobre várias perspectivas. Neste sentido, neste tipo de entrevista, vários avaliadores, que podem ser os gestores, terão relação com o potencial contratado. Entram em sala e abordam questões referentes à sua realidade específica. 7º, entrevista de campo. Ocorre quando as empresas vão até as universidades para entrevistar estudantes que se destacam em sala de aula. Novas tendências. Hoje em dia, a tendência é que os processos seletivos dentro de uma empresa se modernizem cada vez mais em todos os setores. E o RH não poderia ficar de fora dessa, certo? Transformação digital. Muitos aplicativos, ferramentas modernas e softwares têm aparecido para otimizar os processos seletivos e melhorar os resultados em geral. A tecnologia, sempre trazendo soluções para simplificar ainda mais os processos do cotidiano, e as entrevistas de emprego não poderiam ficar de fora dessa, certo? Já se investiu pesado em inteligência artificial para o recrutamento, visando tornar o processo mais ágil desde a pesquisa do candidato.
O Canal Conecta é o maior exemplo disso. Um portal digital que utiliza inteligência artificial para realizar um matching e trazer ao candidato a vaga ideal e à empresa o currículo mais aderente. Para isso, utilizamos algoritmos de matching como geolocalização, competência técnica e comportamental, para cruzar as informações e obter os resultados em segundos. Você já tem o seu currículo no Conecta? Acesse www.canalconecta.com.br. Entre com CPF e senha do portal do aluno. Essa modernização de processos seletivos, o Canal Conecta não ia ficar de fora, né? E tem entrevista por videoconferência, que é uma das tendências mais usadas. E no Conecta, essa ferramenta também já está disponível. E aí, você está preparado para uma entrevista nesse formato, online? Separamos algumas dicas que podem te ajudar e muito. Vamos ver? Primeiro, prepare-se. Nada funciona sem planejamento, nem mesmo uma simples entrevista. Pense, essa entrevista pode mudar a sua vida profissional. Então, confirme via e-mail ou telefone, confirme o dia, o horário da entrevista, atualize seu currículo e disponibilize também em PDF, caso precise enviar. No Conecta é só clicar em salvar currículo e baixar no seu computador. Estude as suas experiências, conquistas e conhecimentos. Trace meta, estude a empresa, missão, valor, manifesto e organize as suas anotações e portfólio. Esteja preparado para tudo e para qualquer pergunta. Segundo, escolha um local adequado. Encontre um local adequado em sua casa, ou apartamento ou escritório, para realizar a entrevista. Evite lugares muito cheios de móveis ou cheios de pessoas e barulhos, coisas que podem atrapalhar a atenção do entrevistador. Também é muito importante que a iluminação esteja boa. Nada de lugar escuro. Uma outra boa dica é buscar lugares calmos, sem muita movimentação de pessoas ou animais. Quanto mais tranquilo, iluminado e menos congestionado for o local, melhor. Terceiro, verifique os equipamentos. Nada pior do que fazer uma entrevista com uma câmera ou áudio de péssima qualidade ou uma conexão instável. Para evitar atrocidades como essas, você precisa testar o desempenho do seu notebook ou do seu computador. A qualidade da sua webcam e a captação de áudio também precisa ter uma conexão de internet legal. Você pode testar esses equipamentos ligando para um amigo ou para alguém da sua família, por exemplo. Tem vários processos seletivos inovadores de recrutamento e seleção acontecendo. E vale tudo. Games, maratonas de tecnologia, plataformas de match, interatividade, perguntas surpreendentes e situações inusitadas. Não há uma receita. Recrutar é uma arte, não é uma ciência. Por isso, a criatividade permite essa flexibilização. Existem 3 processos bem diferenciados hoje. Primeiro, gamification, conhecido como gamificação, que são os jogos. Acredite, é possível analisar as habilidades técnicas e personalidade de um candidato por meio de jogos. A partir das atitudes que ele toma ou não, das suas escolhas que faz e do jeito que conduz o game, ao final da experiência, os analistas de recrutamento e seleção conseguem mapear os conhecimentos e comportamentos dos profissionais. Técnicas de gamificação, principalmente para áreas de vendas, possibilitam mapear o grau de competitividade, o que motiva, benefícios, remuneração, reconhecimento e o que desmotiva e qual é o perfil de cada um, sempre com uma ligação a temas relacionados aos negócios. Segundo, hackathon. Muitas empresas de tecnologia realizam maratonas entre desenvolvedores, programadores e profissionais de TI. Eles precisam resolver um problema real da área e desenvolver softwares ou aplicativos que melhorem algum processo da empresa ou encontrar erros e furos em códigos, sites ou sistemas da companhia. Alguns eventos viram à madrugada, outros são realizados durante o expediente. E o melhor, o desafio da programação ocorre no próprio ambiente corporativo e muitos gestores já atuam como olheiros dos futuros profissionais.
Terceiro, recrutamento online. Imagine uma plataforma digital que possibilita o encontro perfeito entre a empresa e o candidato, com simplicidade, rapidez, assertividade e automação. Em pouco tempo, o recrutamento online aponta quem é o profissional ideal sem necessidade de realizar inúmeras entrevistas. Nesse perfil de recrutamento online, nós mandamos muito bem. Para isso, você, aluno, pode contar com o Canal Conecta. Acesse o portal e fique por dentro de todos os benefícios e funcionalidades gratuitas que o Conecta traz para você. E aí, gostou das dicas? Se sente mais preparado para uma entrevista? Entre no Conecta, candidate-se, confirme as entrevistas que foi selecionado e boa sorte!